te dar boas-vindas a essa série. Ela faz parte do estudo desenvolvido pelo Laboratório Invisível, do Invisible College, sobre competências para o futuro. Meu nome é Kaique Fernandes, sou um dos idealizadores desse estudo e eu vou te acompanhar nessa jornada de 7 partes. Vamos lá? A segunda competência é a capacidade crítica. Vivemos em um mundo cada vez mais plural, cada vez mais fluido, cada vez mais líquido, no qual diferentes narrativas nos são apresentadas a todo momento. Esse é um dos motivos, mas não o único, que torna a capacidade crítica tão importante. Como o próprio nome diz, ela se refere a ser crítico em relação à leitura do mundo e da realidade. Então nós temos um contexto no qual cada vez mais há narrativas diferentes, a polarização, por exemplo, há diferentes pessoas falando, opinando, tendo sua voz ativa, tendo sua voz reverberando no espaço da web, no espaço da internet. E nós precisamos de uma capacidade crítica para poder discernir cada uma dessas narrativas, para poder discernir cada uma dessas informações que nos são apresentadas, para que nós possamos fazer uma leitura crítica de todo esse conteúdo, de todas essas informações. E algo interessante é que mesmo em um contexto de inteligência artificial, por exemplo, que é algo cada vez mais comum, que está se popularizando, que está se acessibilizando, e é uma tendência que nós vejamos cada vez mais a inteligência artificial presente nos nossos dias, a capacidade crítica ela é importante para que determinadas decisões sejam tomadas. A inteligência artificial ela é algo que vai contribuir muito no processo de, por exemplo, análise de dados ou de análise de variáveis. No entanto, existe um tipo de decisão, existe um ajuste fino na hora de uma tomada de decisão, na hora de definir algo, que somente nós, seres humanos, somos capazes de fazer. E para isso nós precisamos que a nossa capacidade crítica seja bastante aguçada. E ela também, então, diz respeito à tomada de decisões e ao julgamento de decisões. E julgamento aqui no sentido literal de julgar as coisas, de decidir qual é melhor, qual é pior, qual é mais viável, qual é menos viável, qual se encaixa melhor em determinado contexto e qual não se encaixa em determinado contexto. E as leituras de diferentes autores ou de diferentes assuntos é uma das principais formas de desenvolvimento dessa capacidade. Porque muitas vezes nós nos prendemos ou a autores que nós nos familiarizamos mais, ou que nós gostamos mais, ou que estão mais de acordo com aquilo que nós pensamos, ou então nós nos restringimos a determinados assuntos que são assuntos do nosso interesse. E quando nós nos expandimos para autores diferentes e para assuntos diferentes, ainda que aparentemente eles não tenham relação com a nossa área de atuação, ou ainda que aparentemente eles não tenham muita coisa a contribuir com a gente, ter essa imersão em outras áreas do saber, em outros pontos de vista, em outras abordagens, é uma das formas de desenvolver cada vez mais essa capacidade crítica que é tão necessária para nós.